Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Muito obrigado pelas muitas mensagens que vocês mandaram aqui no canal. Eu leio cada uma delas, experiências lindas, onde eu compartilhei sobre a mensagem da viúva de Sarepta, né? Aquela viúva. E muita gente reagiu compartilhando experiências, né? Quero ler algumas dessas mensagens aqui rapidamente. A Alice Brand, ela escreveu aqui que ela conta que uma vez ela foi dar almoço para os missionários, né? E só tinha ali na casa um peito de frango, né? Ia na casa dela ela, o esposo dela e o filho. E como que ela ia fazer com um peito de frango? Bom, ela fez ali o almoço e falou, os missionários vão se servir. E os missionários comeram, almoçaram. Olha que um peito de frango, eu acho que um missionário come sozinho, né? Que os bichinhos comem demais, os missionários. Bom, olha o milagre que aconteceu na casa dela. Com um peito de frango, comeu os dois missionários, o marido dela comeu, ela comeu, o filho dela comeu, e pelo incrível que pareça, ainda deu para janta, né? Sobrou para janta ali, é um grande milagre aí. Obrigado por compartilhar. Alice Brand, um grande abraço para você, para sua família, pela sua fidelidade, tá bom? Em compartilhar aquilo que você tinha com os missionários. Outra mensagem aqui é da Sueli. Sueli Lima, né? Da família que eu mandei um forte abraço ontem. Tá bom? Muito obrigado por sempre estar acompanhando a mensagem aqui e também a reunião familiar. Muito obrigado. Se eu pudesse, eu lia a mensagem de todas as pessoas aqui, né? Bom, outra mensagem aqui é da Ruth Salles. Ela colocou aqui que no começo da pandemia, né, o gás dela estava para acabar, né? E ela ficou preocupada com isso. E aí o gás dela durou mais do que o normal. Durou mais do que o normal ali. E o que mais ela contou? Ela se sentiu abençoada e lembrou dessa história da viúva, né? Como a viúva havia sido fiel, ela também era fiel e Deus abençoou que o gás dela durou muito mais ali no começo da pandemia. Eu lembro que no começo da pandemia não podia nem sair, né? Era bem complicado mesmo. Obrigado, Ruth Salles. Parabéns pela sua fé. Tem também aqui a Vilma Amolde Ferreira Lima. Ela colocou aqui que ela também levanta a mão quando eu falo até amanhã, né? Até amanhã ela vai lá e levanta a mão também. Ah, a, a Bárbara também falou que sempre tem esse costume de, quando eu digo até amanhã, também levanta a mão. Muito obrigado, gente, pelas mensagens de vocês. Eu fico muito feliz nessa constância de todos os dias a gente estar aqui estudando as escrituras juntos. Hoje a escritura que eu escolhi para compartilhar com a gente aqui 1 Reis, capítulo 13. Esse capítulo aqui, ele é um pouco complexo, né? Nem todo mundo gosta de compartilhar ele, porque ele tem algumas polêmicas aqui, tá bom? Mas eu vou compartilhar hoje ele com vocês aqui. 1 Reis, capítulo 13, o versículo 1 começa assim. Eis que um homem de Deus veio de Judá, com a palavra do Senhor a Betel, a Jeroboão estava junto do altar para queimar incenso. Bom, o que está acontecendo aqui? Quando diz que um homem de Deus veio, era um profeta, né? Esse é um termo usado nas escrituras. Homem de Deus significa um profeta. Então, um profeta de Judá foi até o reino do norte ali para prestar o testemunho dele sobre algo que estava fazendo lá que era errado, tá bom? Que era no reino de Roboão. Então, o que está acontecendo aqui, né? Também fala que ele foi para Betel. Esse Betel aqui, acredita-se, os arqueólogos acreditam que é ali onde o coração de Samaria, né? Então tem umas histórias bem legal ali. Lá no velho, no livro de Gênesis lá, a gente chegou a estudar que Jacó, né? Ele foi quando ele estava indo para buscar a esposa dele, foi para a casa de Labão. Ele dorme ali e ele sonha, e Deus ele se revela, né, nele em um sonho ali, e ele põe uma pedra naquele lugar e chama o nome daquele lugar Betel, que significa Betel em hebraico, significa casa de Deus, tá bom? A casa de Deus. Então vamos continuar aqui. Então um profeta de Judá teve que vir até o reino do norte ali para profetizar algo aqui do que estava acontecendo, tá bom? Lembrando aqui que houve uma divisão do reino, né? Roboão ficou com a tribo de Judá e Benjamim,
e Jeroboão, né, ficou com as outras 10 tribos, que é a terra do norte aqui. Então, o versículo 2 em diante diz assim: e clamou contra o altar com a palavra do Senhor. Então ele veio lá de Judá para fazer uma profecia e clamar contra o altar que havia sido levantado ali no Reino do Norte, porque todos os sacrifícios deveriam ser feitos lá dentro do templo, tá bom? Então era um mandamento do Senhor que era no templo, e o templo agora ficava em Jerusalém, mas com essa divisão, né, Jeroboão ele levantou o altar no Reino do Norte, aqui no caso em Betel, e estava oferecendo sacrifício ali. E aí então esse profeta aqui, ele chega bem na hora do ato ali de Jeroboão, né, está estendendo a mão sobre o altar ali e fazendo essas ofertas aqui, né? Então, vamos continuar aqui, ó. E aí ele profetiza contra o altar, dizendo assim: altar, altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo seu nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes do alto, que queima sobre ti incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. E deu aquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que do Senhor falou. Eis que do altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Então, primeiramente ele fala que vai se levantar da casa de Davi um rei. E o nome desse rei seria Josias. E que Josias destruiria esses altares. Tá bom? E aqui quando ele fala que aquelas pessoas que sacrificavam aqueles ídolos em altar seriam queimados ali, não significa que seria sacrifício humano, tá bom? Ele está profetizando dos ossos, que aquelas pessoas já teriam morrido e que aqueles altares seriam destruídos e os ossos dessas pessoas seriam queimados sobre esse altar. Então ele está fazendo uma profecia bem clara aqui, né? Bem detalhada, falando que vai se levantar um rei da casa de Davi e que ele derrubaria esses altares aqui. O nome desse rei seria Josias. E também ele finaliza aqui a profecia dele, dizendo que o próprio altar que estava se oferecendo ali o sacrifício, ele se fenderia, quebraria e a cinza cairia ali por terra, tá bom? E aí o que acontece, né? Jeroboão não gostou nada dessa profecia, né? Dele vir lá de Judá, né? E vir fazer essa profecia aqui e mandou prendê-lo, né? Por que Jeroboão não gostou disso, né? Por quê? Primeiramente, Jeroboão ele construiu esses altares ali em Betel para que o povo eles não fosse até Jerusalém para oferecer sacrifício, porque agora como ele era rei, né, ele se tornou rei da casa de Israel ali, das 10 tribos, ele não queria que o povo fosse até Jerusalém, porque senão eles se voltariam para a casa de Judá, então ele estava com medo de perder o reino dele. Mas Deus já tinha dado as 10 tribos para ele. Ele tinha que ser fiel aos mandamentos de Deus, não se desviar dos convênios de Deus e se curvar a outros deuses, né? Ele acabou fazendo ali 2 bezerros de ouro, né? Vamos ler a escritura aqui que fica melhor do que eu falando, né? Aqui o versículo lá, eu vou voltar um capítulo aqui, que é o capítulo 12, versículo 27 e o 28, que fala por que Jeroboão levantou esses altares aqui, ó. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão, e retornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tornou ao conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhe disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir à terra do Egito. Então ele levantou ali 2 bezerros de ouro, né, colocou um em Dan e outro ali em Betel, e falou, é muito sacrifício ir até Jerusalém, vamos adorar daqui mesmo. E aí ele começou a fazer dessa maneira aqui, com medo de perder o povo, né, com medo de perder o status dele de rei ali, né? Então ele cometeu um pecado, e por isso, quando a gente repara que o profeta que veio de Judá, ele não falou contra Jeroboão, falou contra o altar. Mas para ele, perder o altar seria perder o reino, né? Ele seria perder o povo, né? Mas apesar que quando ele começou a levantar esses altares aqui, muitos que eram da casa de Israel,
eles foram para Judá, tá bom? Eles viram ali que aquela não era uma religião verdadeira, que estavam adorando outros deuses, e eles vão lá, né, para Jerusalém, mesmo tendo que pagar imposto lá, eles foram para lá porque eles preferiam pagar imposto do que adorar outros deuses, tá bom? Mas muitos ficaram aqui e se corromperam, né, por conta disso, e esse profeta veio falar sobre isso. Então, por isso que ele se revolta, né? E aí ele manda prender. Quando é que ele manda prender? Olha o que acontece quando ele manda prender ali o profeta de Deus que veio de Judá. Versículo 4, tá? Eu estou em 1 Reis, capítulo 13. E sucedeu que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que lhe clamava contra o altar de Betel. Eu acho interessante aqui clamar contra o altar de Betel, porque Betel é a palavra hebraica que significa casa do Senhor. Então, Jeroboão, ele estava profanando a casa do Senhor, fazendo altares e queimando ali incenso a outros deuses, a deuses falsos. Deus falou já que não podia construir estátuas de escultura, né? Não era para ele ser adorado dessa maneira. Então, por isso ele já estava fazendo uma coisa errada, fazendo ali bezerro de ouro, né? Coisa que já foi condenado lá atrás. Então é interessante essa palavra aqui. Jeroboão, então, né, estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o, mandou prender o profeta. Mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou, e não podia tornar a fazer tornar em si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então aconteceu duas coisas aqui, né? Quando Jeroboão mandou prender o profeta, quando ele estendeu a mão ali sobre o altar e falou: prende ele, a mão dele ficou seca. Aconteceu algo ali na mão dele que ficou doente a mão dele. E não importava o que ele fazia, sacudia ou sei lá, tentava passar a mão assim, não adiantava, a mão dele ficou estragada, ruim mesmo, porque ele estendeu a mão dele, mostrando que era para prender ali o profeta do Senhor. Isso mostra que aquele profeta, ele era um profeta de Deus enviado ali. E outra coisa aconteceu ali que não restava dúvida de que aquele homem era um profeta. No momento em que isso aconteceu, o altar fendeu-se, quebrou e a cinza se derramou pelo chão, tal como o profeta havia proclamado ali que aconteceria. Então, nesse momento, não havia dúvida nenhuma de que aquele era um profeta de Deus. Então, o que Jeroboão fez? Aqui no versículo 6, ele diz assim: e então respondeu o rei, dizendo ao homem de Deus: Ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, que minha mão se restitua. E então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei lhe restituiu e ficou como dantes, né? Achei interessante, até dei risada aqui, porque ele não estava lá adorando outro Deus, porque ele não orava para outro Deus restaurar a mão dele. Então ele sabia que ele estava fazendo coisa errada, né? E criando um novo Deus com medo de perder ali o reinado dele. Ele estava mais com o olho no poder, na glória dos homens, na verdade, do que no verdadeiro Deus. Ele sabia qual era a religião verdadeira e ele constituiu uma nova religião ali, desvirtuando o povo. E aqui nesse momento ele não ora a nova religião que ele criou. Ele pede para o profeta pedir para restaurar a mão dele lá. E aí acontece, o profeta clama e a mão dele volta normal ali, se restitui, né? Muito interessante isso. E então ele disse, né? Ele disse ao homem de Deus: vem comigo para casa e confarta-te, e dar-te-ei um presente. Então ele oferece ali algum presente, alguma coisa: vem comigo, vem para minha casa, eu vou te dar algo. Só que aquele homem, ele não podia, porque até quando ele fala aqui, né, essa parte aqui, conforta-te, é possível que ele viu que aquele profeta, ele estava jejuando muitos dias. Tá bom? Na verdade, quando Deus ele manda ele de Judá até Betel para profetizar essas palavras ali sobre o altar, ele tinha que ficar em jejum. E que não era para ele comer comida nenhuma durante essa missão. Nem na cidade de Betel, nada. Beber água, comer, não era nada. Era para ele fazer essa profecia e voltar, ir embora. Então ele pega e nega, né? Ele fala: não, não posso ir. Eu não posso ir para sua casa, né? Na verdade, ele diz assim: ainda que me desse metade de tua casa,
não iria contigo. É por causa da palavra do Senhor, que disse assim no versículo 9. Porque assim me ordenou o Senhor pela palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fores. Então Deus foi muito específico com esse profeta, que ele não podia voltar por aquele caminho, que ele não podia beber água ali, nem comer nada, que era para ele fazer a vontade de Deus e voltar. Né? Por isso que ele fala pro rei, né, o Jeroboão ali: mesmo que você me desse metade de tudo que você tem, ainda assim eu não poderia ir com você, porque é uma ordem de Deus que eu estou vindo cumprir aqui. E ele obedece essa ordem e vai embora, né? Ele faz essa profecia e vai embora ali. O que acontece aqui em seguida, que é a parte mais delicada da mensagem aqui, vamos dizer, né? Ele está voltando para sua casa e aí ele senta debaixo de um carvalho. E aí vem um outro profeta, esse profeta era de Betel, e ele chega e encontra ele ali, né? Ele foi até ali enviado por Deus, esse outro profeta também. E ele chegou lá e ele convida aquele profeta a ir na casa dele comer, tá bom? E aí ele falou: não posso, porque o Senhor ordenou somente que eu desse essa mensagem e voltasse. E ele ordenou que eu não comesse nem bebesse água nessa cidade, eu tenho que ir embora, né? Então ele recusa ali na primeira parte. Porém, o homem pega, né, aquele profeta que veio falar com ele fala para ele assim no versículo 18. E ele lhe disse: também sou profeta do Senhor, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: vai e volta contigo a tua casa, porque come pão e bebe água. Né? Aqui no versículo, aqui em 1 Reis capítulo 13, o versículo 18, diz que esse profeta mentiu. Porém, esse porém mentiu aqui está entre parênteses, tá bom? Então significa que quem fez a tradução colocou entre parênteses aqui que mentiu, porque parece uma contradição. Deus falou uma coisa para um profeta e para outro profeta falou outra, e parece que é uma contradição bíblica. Então, entre parênteses aqui colocou-se porém mentiu. No hebraico original não tem esse porém mentiu, tá bom? Então aqui por isso que está entre parênteses. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que esse outro profeta não mentiu. Apenas Deus estava provando o outro profeta, tá bom? Na tradução de Joseph Smith mostra que aquele profeta ele vai lá para prová-lo, porque Deus pediu para ir prová-lo. Eu vou amenizar as coisas aqui. Vamos supor que Deus todo primeiro domingo nós sabemos, né? Nós devemos fazer jejum, né? Inclusive o próximo primeiro domingo do mês é o domingo de jejum na igreja. Nós devemos jejuar, né? Do sábado para o domingo aí, tá bom? Se prepare. Vamos supor que, sim, todo primeiro domingo temos que jejuar, mas vamos supor que nesse primeiro domingo do mês, o Senhor pegue e peça estritamente para você jejuar, tá bom? Uma ordem direta de Deus, né? Vou colocar outro dia da semana aí, né? Vamos colocar na quinta-feira, que Deus ele peça para você jejuar na quinta-feira, tá bom? E aí você é obediente a Deus, vai lá e jejua na quinta-feira. E aí Deus ele pode inspirar eu lá no mercado, falar assim: compra um chocolate lá para a pessoa, né? Eu tô lá no mercado e eu vejo aquele chocolate e lembrei daquela pessoa, me senti inspirado a comprar aquele chocolate, comprei para dar para a pessoa. E eu encontro essa pessoa justo na quinta-feira ali que está jejuando. E aí eu vou e ofereço o chocolate para a pessoa comer. É porque eu senti inspirado que eu tinha que comprar um chocolate. Mas eu senti essa inspiração de Deus, né? Porque Deus queria provar aquela pessoa se ela iria ser obediente em cumprir o jejum dela que Deus havia mandado. Entendeu? Então é o que está acontecendo aqui. Não sei se eu expliquei direito aqui, mas é o que está acontecendo aqui. Deus deu uma ordem a um profeta que ele deveria jejuar e não comer naquela cidade. Porém, Deus ele dá uma outra ordem a outro profeta, dizendo para ir lá e convidar aquele profeta para voltar no caminho e comer com ele pão na casa, porque Deus ordenou que ele o convidasse. E é verdade, Deus havia ordenado ao outro profeta que convidasse, porém, era para testar aquele profeta, tá bom? Só que aquele profeta pegou e se desviou do que Deus disse para ele e seguiu o que o outro profeta havia falado.
então ele vai e acaba cedendo ali e indo comer pão na casa dele. Então vamos ver como termina a história aqui, né? Bom, então ele vai lá, se senta na mesa, come. Aí o outro profeta, então, fala para ele no versículo 21. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor. Tá vendo? O outro também era profeta e ele está profetizando agora, né? Ele diz: Assim diz o Senhor para esse profeta. Portanto, foste rebelde. Quando diz aqui que ele foi rebelde, é porque ele pecou. Ele pecou contra o mandamento que Deus tinha dado para ele. Porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenara. Né? E aí ele profetiza que aquele homem morreria por conta disso, né? Que aquele profeta morreria, e isso realmente acontece, né? Ele acaba morrendo por conta que ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. Mesmo que seja um mandamento, se Deus ele falar algo diretamente para você, você tem que obedecer ao que Deus está mandando. Deus ele é superior a todas as leis, tá bom? É igual nós temos as leis de trânsito, né? No sinal vermelho não pode passar. Mas se tiver o guarda de trânsito lá e ele mandar você passar, você passa, porque ele tem superioridade ao sinal ali, entendeu? Tem algum motivo porque ele mandou você passar. Então você deve ultrapassar ali o sinal, tá bom? Então, por exemplo, né? Deus, né, ele deu o mandamento, não matarás. Porém, quando aconteceu ali com Abraão, ele pediu que Abraão sacrificasse seu filho Isaque. Abraão sabia que não poderia matar, porém ele estava sendo obediente a uma ordem do Senhor. Então, é isso que significa. Deus, na verdade, ele só estava testando o outro profeta, e o outro profeta acabou não sendo obediente, tá bom, ao mandamento do Senhor. E aí o profeta, então, ele termina, né, falando aqui que o leão acabou matando aquele profeta quando ele estava indo embora. E aí ele explica a causa, né? É o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor, ao mandamento direto de Deus. E aí, para finalizar a mensagem aqui, eu compartilho com vocês aqui Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confiai no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. O que significa isso aqui? Confiar no Senhor de todo o seu coração. Deus ele nos dá a resposta em nosso coração. Nós devemos confiar nas respostas que Deus nos dá no nosso coração. E não nos desviar por causa do nosso próprio pensamento ou entendimento, ou confiar no braço da carne. Confiar naquilo que Deus te revelou. Ou seja, se Deus ele já te revelou que você está no caminho certo, que é esse o caminho que você deve seguir, esse caminho vai continuar sendo certo depois, entendeu? Ele não deixa de ser o caminho certo. Bom, não sei se eu consegui me expressar direito aqui. Bom, é assim, se era verdade antes, por que deixou de ser verdade agora? Um exemplo disso é o livro de Mórmon. Se na época que eu conheci o livro de Mórmon, eu perguntei a Deus que o livro é verdadeiro, e Deus ele respondeu diretamente para mim que o livro é verdadeiro, por que agora o livro deixaria de ser verdadeiro? Ele continua sendo verdadeiro, tá bom? Então, essa mensagem ela explica especificamente sobre obedecer à voz do Senhor, o que Deus ele falar para nós, tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.